ouvinte, bem-vindo ao Direito no Meio do Mundo, do Marco Zero até onde se quiser chegar. Esse é o Juridicast Tucuju e eu me chamo Maria Eduarda. Que a força do Código Civil esteja com você durante essa jornada. E aí, meus tucujures, eu sou a Jamile. E aí, galera, eu sou o Bruno. No episódio de hoje, aprenderemos um pouquinho mais sobre inadimplemento obrigacional, para que você se torne um master no direito e não a vergonha da profissão. Para início de conversa, vamos entender no que consiste o inadimplemento obrigacional. O inadimplemento obrigacional nada mais é que o não cumprimento de uma obrigação. É a falta de uma prestação devida, ou seja, o não cumprimento de algo acordado ou o cumprimento de maneira diferente do que foi acordado. É tipo quando você esquece de pagar aquele boleto, quando você compra aquele produto da Avon, só que a revendedora não te entrega no tempo correto, quando você empresta dinheiro para aquele seu amigo e ele não te paga. Tipo aquele típico bordão, devo não nego, mas pago se puder. Esse episódio funcionará em formato de entrevista. E todos os temas que serão abordados estão disciplinados entre o artigo 389 ao artigo 407 do Código Civil Brasileiro. E agora, para dar início a essa nossa jornada Juridicast sobre o entendimento do inadimplemento, eu conto com a querida Jamile Fernandes, que vai nos apresentar o inadimplemento absoluto e relativo e as suas devidas características. Oi, Jamile, que bom que você está aqui com a gente. Olá, Maria Eduarda. Olá, ouvintes. Agora que já tivemos uma brilhante explicação sobre o que é o inadimplemento obrigacional, darei início à minha fala fazendo uma pergunta. Vocês sabiam que o inadimplemento obrigacional possui duas espécies e que elas estão mais presentes em nossas vidas do que vocês imaginam? Pois é, essas espécies são o inadimplemento absoluto e o inadimplemento relativo. Falarei mais sobre elas a partir de agora. Tá bom, então vamos iniciar com a principal pergunta que deve estar na cabeça do nosso juridicaster. O que são essas espécies de inadimplemento e como que elas podem estar tão presentes assim na nossa vida? Vamos lá. Eu sei que quando você se depara pela primeira vez com esses nomes, eles parecem complicados, mas você vai perceber agora que na prática eles não são. Eu vou começar falando sobre o inadimplemento absoluto. Você já sabe que o inadimplemento é o não cumprimento de uma obrigação, e ele se torna absoluto quando a obrigação é deixada de ser cumprida na sua totalidade, ou seja, há uma impossibilidade completa da obrigação ser cumprida. Isso gera um dever de indenização. Vejamos o artigo 379 do Código Civil, que expressa que não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Ou seja, em outras palavras, quando você possui um dever, esse dever precisa ser cumprido. Se você não o cumpre, você deve arcar com a consequência. Nesse caso, a consequência é a indenização. Vejamos agora um exemplo de inadimplemento absoluto que vai tornar mais clara a sua compreensão. Vamos saber aqui da população o que foi que aconteceu. A gente teve um show de Patati Patatá em Atê. Chegou aqui, calma, gente. Calma. Todo mundo pagou R$15. Na hora, Patati Patatá não apareceu. O show era de Patati Patatá. Era de Patati Patatá. Só que eles não vieram. Eu acredito que Patati Patatá não fez essa palhaçada. E aí, ouvinte, conseguiu compreender? Nesse caso, havia uma relação obrigacional entre os palhaços Patati e Patatá e os possíveis espectadores do show que pagaram pelo ingresso. No entanto, o show não aconteceu, ele foi cancelado e a obrigação não foi cumprida. Esse é um exemplo de inadimplemento absoluto. E eu te digo mais, o inadimplemento absoluto possui uma característica que é a perda do interesse de que a obrigação ainda seja cumprida, porque não há mais possibilidade ou necessidade, dependendo do caso concreto, de tal ato. É o que acontece no caso em questão. A indignação dos pais e das crianças foi grande, seguimores. Tudo que as pessoas queriam, depois do descumprimento por parte dos palhaços, era só o ressarcimento, já que eles pagaram, né? E os devedores em questão descumpriram a obrigação. Entendesse? Então, o inadimplemento absoluto é esse descumprimento completo da obrigação. Tá, Jamile? Mas e o inadimplemento relativo? Bom, tu viu que o absoluto é o descumprimento total. E para ser bem clara, o relativo é o descumprimento parcial. Então sim, houve um inadimplemento
ou seja, houve um descumprimento da obrigação. Mas ela não deixou de fato de ser cumprida, ela só atrasou, ou ela foi feita em outro lugar, ou foi feita de outra forma. Enfim, o relativo é a mora, que é a mesma coisa que demora, pra quem não sabe. Então ele é o cumprimento tardio da obrigação. Vamos lá, continua seguindo o exemplo do Patati Patatá. No anterior, eles não foram, né? Eles simplesmente sumiram por algum motivo. Mas agora, no caso de inadimplemento relativo, imagina que o show deles estava marcado para 16 horas da tarde. Mas no caminho para lá, eles pararam para comer uma coxinha na lanchonete. E eles acabaram se atrasando, perderam a hora. Chegaram no show só às 19 horas da noite. Eles não cancelaram, eles não deixaram de ir, eles só se atrasaram. E o show ainda pode acontecer. Os pais e as crianças, elas ainda querem que o show aconteça. Ou seja, o interesse ainda é presente. Então tu percebeu a diferença? No absoluto, eles não foram e os espectadores enfurecidos perderam o interesse no show. O descumprimento foi completo. Já agora, no relativo, eles demoraram, mas eles chegaram. Os espectadores, mesmo que impacientes, eles ainda têm interesse no show. Então, o descumprimento é parcial. Que legal isso, né? Realmente, se a gente parar pra pensar nesse assunto, ele é muito corriqueiro, rotineiro mesmo, e a gente nem percebe. Mas me surgiu uma dúvida, eu acho que surgiu na cabeça do nosso juridicaster também. No inadimplemento absoluto, você falou sobre a indenização, né? E no relativo, também existe esse dever de indenizar? Mas como é que funciona quando o devedor não tiver culpa pelo descumprimento da obrigação? É interessante essa pergunta, Maria Eduarda, porque na verdade existe uma distinção entre duas possíveis motivações que geram descumprimento da obrigação, que são as formas culposa ou fortuita. O inadimplemento culposo é quando, como o próprio nome já sugere, existe culpa do devedor. Ele, por vontade própria, decidiu não cumprir a obrigação porque de repente ele ficou com preguiça e preferiu não ir. Foi uma escolha dele, foi voluntário. Isso no caso de um inadimplemento absoluto, né? Ou se ele atrasou o cumprimento da obrigação porque ele parou antes no cabeleireiro para dar um retoque no cabelo antes de encontrar com você para cumprir a obrigação, porque ele ficou meio interessado em você, sabe? Então, ele decidiu dar essa paradinha que gerou um atraso no cumprimento da obrigação. Isso é um caso de inadimplemento relativo, como você já bem sabe. E tudo isso se resume, então, na voluntariedade do devedor de descumprir o que estava acordado. Ele descumpriu totalmente ou parcialmente. Esse é o inadimplemento culposo da obrigação. E já o inadimplemento fortuito é, ao contrário do culposo, o caso em que o devedor se torna inadimplente por conta de um caso fortuito ou força maior. Não foi pela vontade dele, não foi uma coisa voluntária. Aí você deve estar se perguntando, que raios é isso de caso maior e força fortuita? É bem simples. Apesar de não existir um consenso entre os doutrinadores, a gente fica com o entendimento de Pamplona Filho e Gagliano. Eles consideram que o caso fortuito é a situação imprevisível que é decorrente da ação humana, como um acidente de carro, um roubo, uma guerra, coisas que você não tem como saber quando de fato vão acontecer. Já a força maior é tanto previsível como imprevisível e ela decorre da natureza. Você não pode controlar uma situação de força maior, mas você sabe que é possível de acontecer a qualquer momento. Por exemplo, um raio, uma tempestade muito forte, um terremoto. Isso que eu tô te falando é pura doutrina, porque a lei ela não define uma distinção entre esses dois casos. Olha comigo o parágrafo único do artigo 393. Ele expressa que o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, a legislação, ela une os dois conceitos e tudo varia de acordo com o caso concreto, entendeu? O inadimplemento fortuito é o caso não imputável ao devedor. Ok, calma que eu não esqueci a indenização. Agora que eu já diferenciei os dois, vai ser melhor de você entender que em uma situação onde ocorreu um inadimplemento culposo, o dever de indenizar é real oficial, seja no absoluto, seja no relativo. A culpa foi dele se ele não cumpriu a obrigação. Ele deve arcar com isso. É o justo, não é? Assim como também é o justo em uma situação de caso fortuito ou força maior, o devedor não precisar indenizar, porque ele não teve culpa pelo que aconteceu, como você acabou de ver. E é assim que acontece mesmo. A indenização ocorre quando a obrigação deixa de ser cumprida de forma culposa. Na forma fortuita, não há esse dever, a não ser que o próprio devedor se declare responsável por isso e decida arcar com a inadimplência. Essa é uma exceção que existe no artigo 393. Vejamos ele agora. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Caramba, quanta informação importante. Esse assunto é bastante esclarecedor. Mas eu fiquei aqui pensando. O inadimplemento absoluto me parece muito redondo, facinho de compreender. Mas e o relativo? Me parece que ainda tem mais coisa por aí. Eu fiquei com a mora na minha cabeça. Explica pra gente especificamente sobre a mora, por favor. Claro.
Se você tá ligadinho aqui, você já sabe que a mora é relacionada ao inadimplemento relativo, certo? Ela basicamente é a obrigação que não foi cumprida no tempo, lugar e forma pré-estabelecidos. Mas ela ainda é possível de ser cumprida e ainda existe interesse do credor nesse adimplemento. É importante de início a gente ficar por dentro do artigo 394 do Código Civil. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Isso mesmo, a mora pode ser tanto do devedor quanto do credor. No caso da mora do devedor, ela é também chamada no meio jurídico de mora debende. É o que já venho falando desde o início, o não pagamento da obrigação. Esse tipo de mora possui 4 requisitos que são de fácil compreensão. O primeiro requisito é a existência de dívida líquida e certa, ou seja, existe uma relação obrigacional que precisa ser cumprida. O segundo requisito é o vencimento da obrigação. Se o momento de pagar chegou e o pagamento não ocorreu, a obrigação venceu e agora ela se torna exigível. É importante lembrar que em caso de obrigações com data de vencimento certa, por exemplo, você precisa pagar dia 16 de maio, a partir desse dia, se não houve cumprimento, o devedor se torna automaticamente em mora. Inclusive, há um julgado do Supremo Tribunal de Justiça, um recurso especial relatado pelo ministro Barros Monteiro, referente a esse tema, que é possível extrair o entendimento de que, havendo prazo certo para o cumprimento da obrigação, a mora opera-se de pleno direito, independentemente de qualquer ato ou iniciativa do credor. O terceiro requisito é a culpa do devedor. Ele não cumpriu a obrigação voluntariamente. E, por fim, o último requisito é a viabilidade do cumprimento tardio da obrigação, ou seja, a obrigação ainda é possível de ser cumprida e ainda há interesse nesse cumprimento. Já a mora do credor, ela também tem um nome bonitinho em latim. É a mora credendi, que é quando, por outro lado, não é mais um descumprimento da obrigação de dar ou fazer, mas de receber o que foi acertado antes na relação obrigacional, nos termos estabelecidos em contrato ou em acordo. Para finalizar, vamos ver o artigo 396 do Código Civil. Ele estabelece que, não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. Sem me prolongar muito, porque eu acredito que você já tenha entendido, se a mora derivar de uma situação fortuita, não há de se falar em mora, pois não houve culpa. Nossa, eu tava parando para pensar aqui que é tudo muito interligado. Um conceito se conecta no outro e isso é muito interessante. Olha, pelo que eu entendi, estar em mora não é um estado definitivo. Existe uma chance dessa situação ser revertida, por exemplo? Exatamente, Maria. Isso se chama purgação da mora. Ela está contida no artigo 401 do Código Civil. Mas antes de explicar direitinho, houve aí esse acontecimento fatídico. Senhor, pode me explicar o que significa isso? Eu avisei que se não pagasse todo o aluguel atrasado, eu despejaria o senhor. Mas, senhor, eu já tenho o dinheiro? Ah, é? Então dá. Está ali dentro, venha, vamos entrar, vamos. Agora eu me lembro, eu deixei o dinheiro em cima do guarda-roupa, por isso eu não encontrava o maldito dinheiro. Eu achei, toma. 100, 200... 300, 400, 500, 600, 700, 800. Aqui. Sim, você ouviu certo. O seu Madruga, por incrível que pareça, já pagou o aluguel para o seu barriga. Ele ficou em mora por muito tempo, como todos sabemos. Foi o famoso atraso de 14 meses. Mas em um certo momento ele pagou. Ele neutralizou os efeitos desse cumprimento tão tardio da obrigação. Isso é a purgação da mora. Mas, na verdade, além de simplesmente pagar o que devia, na purgação da mora também há necessidade de arcar com o prejuízo do tempo que a mora existiu. Ou seja, a indenização. Isso também vale no caso de mora do credor, não esquece dessa possibilidade, ouvinte. Ele também pode se redimir aceitando receber o pagamento devido. E, claro, arcando com os efeitos da mora. Porque fazer o quê, né? Promessa é dívida. E olha só, quem é que ia pensar que esses conceitos jurídicos também estão sempre presentes, até nas séries que a gente assiste? Então, você comentou sobre a obrigação de fazer, dar e receber. Eu percebi que você não falou sobre a obrigação de não fazer. Como é que acontece o inadimplemento da obrigação de não fazer?
Bem lembrado! E essa parte é bem legal porque ela também é muito prática. Quando existe uma obrigação de não fazer algo, a possibilidade de acontecer a mora é absolutamente nula. O inadimplemento relativo não existe nesse caso. Na obrigação de não fazer, a gente só fala em inadimplemento absoluto. Por quê? Eu vou te explicar. Eu não gostei dela, isso foi tão triste. Ela traiu ela toda quinta. Ele acha que ela tá no pré-vestibular, mas a verdade é que ela tá saindo com Shane Homo na cabine de proteção acima do auditório e eu nunca contei isso pra ninguém. Porque eu sou uma grande amiga. Golaço! O segredo da... E aí, amados? Pegaram a referência? Nessa cena icônica do filme Meninas Malvadas, a amiga sabia o segredo da outra, a própria Regina George. Obviamente, por ser um segredo, não podia ser contado pra ninguém. Só que no momento de raiva, ela acaba deixando escapar. E aí já era, né? Não tem mais como você fazer a pessoa perder a memória e esquecer o segredo que você acabou de contar. E é assim que acontece na obrigação de não fazer. Você tinha a obrigação de não fazer algo, só que você descumpre e faz. Não existe a possibilidade de você ter feito parcialmente. Não existe mora. Não existe retardamento da obrigação. O que existe é o descumprimento completo. Você não podia fazer e você fez. Ou seja, o inadimplemento é absoluto. Pois já não tem mais como voltar atrás. Você descumpriu a sua obrigação. Com esses exemplos fica muito mais fácil de entender mesmo. Tá bom. Agora a gente vai para a última pergunta para finalizar essa nossa conversa, Jamile. A gente falou muito sobre indenizar, consequências, efeitos. Você pode esclarecer para o juridicaster de que forma isso acontece? Bom, o inadimplemento obrigacional, por ser um descumprimento de um dever, ele gera, sim, consequências, efeitos, e inclusive eu citei eles no decorrer das minhas explicações, que são as perdas e danos, os juros, os demais prejuízos, a indenização. Mas eu vou deixar agora essa parte para o nosso brilhante amigo Bruno explicar. E aqui eu me despeço. Obrigada, Maria Eduarda, pela maravilhosa conversa, e obrigada, ouvintes, por estarem atentos à minha explicação. Até um outro momento. Ai, Jamile, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que o Juridicaster pôde aproveitar todas essas informações que você trouxe pra gente. Agora eu vou receber o Bruno Mota para explicar um pouquinho acerca das consequências, perdas e danos e juros. Olá, Maria, tudo bem? Ah, tudo ótimo, obrigada. Então, para começar, você pode explicar para mim e para o Juridicaster o que são essas perdas e danos? Segundo muito bem expresso no decorrer deste episódio, a inadimplência surge quando determinado indivíduo deixa de cumprir as suas relações obrigacionais. Pois bem, é através desta inadimplência que surgem as perdas e danos, que nada mais são do que o ressarcimento, uma indenização que o devedor deve pagar ao credor por não ter cumprido o que deveria cumprir. E em decorrência deste não cumprimento obrigacional, o credor acaba sofrendo danos ou materiais ou morais. Mas atenção! As perdas e danos só podem ser cobradas se o não cumprimento obrigacional tenha surgido em decorrência de ação culposa do devedor. Ou seja, você não pode solicitar perdas e danos se a omissão obrigacional por parte do devedor tenha sido acarretada por questões de caso fortuito ou força maior. Por exemplo, imagina que você alugou um carro por uma semana de determinada locadora de veículos. Só que no sexto dia você estaciona esse carro na esquina da sua rua e do nada surge uma chuva muito forte, que gera uma enxurrada e que arrasta o carro. Em consequência disso, o carro fica completamente destruído e você não vai mais poder devolvê-lo para a locadora de veículos. Nessa situação, a locadora não vai poder cobrar de você perdas e danos, porque você não teve culpa. Muito pelo contrário, foi questão de caso fortuito ou força maior. E agora, Bruno, você pode dizer para mim e para o Juridicaster quais são esses tipos de perdas e danos? As perdas e danos podem ser de dois tipos: o dano emergente e o lucro cessante. O dano emergente nada mais é do que o prejuízo instantâneo que o credor sofre a partir do descumprimento obrigacional por parte do devedor, enquanto que os lucros cessantes são os frutos civis que o indivíduo prejudicado, ou seja, o credor, deixa de ganhar em consequência da inadimplência. Não ficou claro?
Não tem problema, vamos imaginar um exemplo, onde nós temos um fazendeiro que contrata uma empresa qualquer de tratores para fazer a colheita da sua plantação de milho. Só que essa empresa acaba não colhendo os frutos no período determinado. E consequência disso, os frutos que não foram colhidos acabam estragando. É nessa perspectiva que o fazendeiro pode exigir o ressarcimento dos danos emergentes, que são os frutos que foram perdidos, e dos lucros cessantes, que é o dinheiro que ele deixou de ganhar com a venda dos frutos estragados. Maravilha! Tá bom, então vamos abordar um assunto novo agora? Você pode falar pra gente sobre os juros? Ai, juros e mais juros. Os únicos que gostam são os que lucram. Mas isso a gente deixa pra mais tarde. Um pouquinho mais lá pra frente a gente fala disso. Vamos tratar agora do que são os famigerados juros. Eles nada mais são do que os frutos civis de uma relação obrigacional. Imagine que você emprestou determinada quantia em dinheiro ou determinado bem a alguém. Não sei, uma casa, um carro, um ventilador, enfim. Você emprestou algo a alguém. Através desse empréstimo surge uma relação obrigacional, na qual você é o credor e a pessoa que emprestou é o devedor. Mas ora, se você emprestou algo a alguém, aquilo deixa de estar em sua posse. E se aquilo não está mais em sua posse, você deixa de usufruir de todos os benefícios que aquilo lhe daria se estivesse em suas mãos. A cobrança de juros pode ser baseada na ideia de que a pessoa que recebeu o empréstimo é beneficiada a partir do momento que toma posse do capital ou da coisa que foi emprestada a ela, o que justificaria os juros como sendo uma compensação paga ao credor, tendo em vista que este assume o risco de emprestar. Além disso, os juros também podem ser vistos como uma compensação, como uma indenização pelo atraso do cumprimento obrigacional, como a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Os juros têm alguma classificação? Assim, possuem particularidades ou subdivisões? Sim, Maria. Os juros podem ser classificados conforme a origem ou conforme a incidência. Conforme a origem, eles podem ser convencionais ou legais. Os juros convencionais surgem através da livre negociação das partes. Todavia, elas devem observar os limites legais previstos em lei, enquanto que os juros legais são provenientes da própria lei, que impõe as obrigações acessórias referentes a eles. Vale ressaltar ainda que os juros legais podem ser subdivididos em compensatórios e moratórios. E qual a distinção entre os juros compensatórios e os juros moratórios? Eu tenho quase certeza aqui que todo mundo já ouviu falar um pouquinho sobre os juros compensatórios ou juros moratórios, porque eles estão muito presentes nas nossas relações jurídicas. Eles estão lá na fatura do nosso cartão, no nosso crediário, nas parcelas dos empréstimos que fizemos em alguma financeira, enfim. Vocês lembram lá no início que eu falei para vocês que os juros poderiam ser vistos como uma maneira de compensar o credor por estar privado do bem ou capital que emprestou? Então, esses são os juros compensatórios, porque estando o credor privado do bem ou capital que emprestou ao devedor, não poderá usufruir dos benefícios que seriam possíveis se o bem ou capital emprestado ainda estivesse em sua posse. Portanto, cabe ao devedor compensar o credor pelo empréstimo realizado, surgindo, dessa forma, os juros compensatórios, que também podem ser chamados de juros remuneratórios. Vocês lembram também que eu falei para vocês que os juros poderiam ser vistos como uma forma de compensação, de indenização que deve ser paga pelo devedor ao credor pelo atraso no cumprimento da relação obrigacional? Então, esses são os juros moratórios, que servem como uma forma de punição pelo dever não cumprido, além de assegurarem uma compensação ao credor pelo atraso no cumprimento da obrigação imposta ao devedor. Além disso, os juros moratórios, eles são devidos independentemente de provas de prejuízo ao credor, conforme assegura o artigo 407 do Código Civil. É por isso que quando você demora para pagar a sua fatura do cartão e acaba pagando depois do prazo previsto, você paga uma quantia a mais. Ou seja, esses são os juros moratórios, porque você atrasou o pagamento. E por ter atrasado o pagamento, você deve compensar o banco pelo atraso cometido por você. E conforme a incidência? Beleza, vamos lá.
Os juros, conforme a incidência, podem ser simples ou compostos. Os juros simples são os juros cobrados levando em consideração somente uma porcentagem fixa do valor inicial emprestado durante todo o período de cobrança. Imagine um exemplo em que João emprestou R$100 de sua irmã. Ficou acordado entre eles que os juros seriam de 1% ao mês do valor emprestado, ou seja, R$1. Passando-se um mês, João deverá a sua irmã R$101. Só que ele não vai pagá-la no primeiro mês. Ele vai deixar para pagá-la somente no segundo mês. Dessa forma, novamente, acrescentará 1% de juros à dívida de João, tomando sempre como base o valor inicial, ou seja, R$100. 1% de R$100 é R$1, ou seja, se acrescentará a dívida de João mais R$1. No final do segundo mês, João deverá a sua irmã R$102. Portanto, percebe-se que os juros simples sempre são calculados levando em conta o valor inicial que foi emprestado. Bora falar agora um pouquinho dos juros compostos. Os juros compostos, diferentemente dos juros simples, são calculados levando em consideração o capital inicial mais os juros acumulados de períodos anteriores. Usando o mesmo exemplo, imaginemos que João tenha emprestado R$100 de sua irmã. Ambos concordam que os juros serão de 1% ao mês. Após o primeiro mês, João deve a sua irmã R$101, mas o mesmo só se dispõe a pagar a partir do segundo mês. Dessa forma, os juros compostos serão calculados levando em consideração o valor inicial somado com os juros de períodos anteriores, que no caso daria R$101. Assim sendo, os juros do segundo mês serão de 1% de R$101, que equivale a R$1,01. Nossa, muita diferença, né, para R$1. Mas enfim, era só para mostrar a diferença para vocês. Nessa perspectiva, a partir do segundo mês, João não deverá mais os R$102 explicitados no primeiro exemplo. Ele deverá R$102,01. Tá bom, a gente falou dos conceitos e particularidades do juro. Mas quais são os valores permitidos no Brasil pela prática de tal ato? Muito bem lembrado, Maria. No Brasil, existem dois regimes de juros. O primeiro regula os juros permitidos para as instituições financeiras, que no caso são os bancos. Ele regula também os juros das entidades de crédito e das empresas simples de crédito. Enquanto o outro regime regula os juros permitidos para as demais pessoas físicas e jurídicas. Tá bom. Nesse sentido, quais as limitações impostas às pessoas físicas e jurídicas que não estão enquadradas no primeiro regime? Então, vamos lá. Com relação às pessoas físicas ou jurídicas que não se enquadram no primeiro regime, nós temos uma série de limitações que são impostas pelo Decreto-Lei 22.626 de 1933, que é conhecido como Lei de Usura. Tratando-se especificamente de juros remuneratórios, em seu artigo 1º, a lei impõe que os juros permitidos são de até o dobro da taxa legal em vigência. Beleza, maneiro, mas e aí? Que taxa legal é essa? Então, a lei de usura, assim como o Código Civil, são omissos com relação a isso. Eles não falam de uma taxa específica para os casos de juros remuneratórios. Mas, no artigo 406 do Código Civil, nós temos uma taxa específica para os juros moratórios, que, quando não forem convencionados entre as partes, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora devida à Fazenda Nacional. Mas e aí? Mais uma taxa que a gente não sabe o valor? Não, calma. A taxa de mora devida à Fazenda Nacional é especificada no artigo 161 do Código Tributário Nacional, que é de 1% ao mês ou 12% ao ano. Ou seja, no caso de juros moratórios, não pode exceder 1% ao mês ou 12% ao ano. Perfeito! Encontramos a taxa prevista para o caso dos juros moratórios. Mas aí, como é que a gente faz para achar o dos remuneratórios agora? É bem simples. A gente vai pegar essa taxa que nós encontramos para os juros moratórios e vamos aplicar no caso dos juros remuneratórios. Nesse caso, seria a mesma taxa? Não, calma. Eu falei para você
que a lei de usura afirma que a taxa prevista para os juros remuneratórios é de até o dobro da taxa legal em vigência. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar o 1% previsto para os juros moratórios e jogar nessa taxa legal. Ou seja, a taxa legal é de 1%. Se o previsto é até o dobro, os juros remuneratórios permitidos são de até 2% ao mês ou 24% ao ano. Recapitulando tudo, para os casos de juros remuneratórios, o máximo previsto é de 2% ao mês ou 24% ao ano, e para o caso de juros moratórios, o máximo previsto é de 1% ao mês ou 12% ao ano. Essas taxas dizem respeito tanto para os juros simples como para os juros compostos? Não. No Brasil, a regra é que você não pode cobrar juros dos juros, ou seja, você não pode cobrar juros compostos. Mas, dentro do artigo 4º da Lei de Usura, nós temos uma exceção. Ela admite que você cobre juros compostos uma vez ao ano se essa cobrança se tratar de uma relação obrigacional entre particulares. Mas e quanto às taxas de cobrança de juros permitidas às instituições financeiras, os bancos, por exemplo, entidades de crédito e empresas simples de crédito? Pois é, no caso dessas pessoas jurídicas especificamente, nós temos uma série de benefícios. Vocês lembram que eu falei para vocês logo no início da entrevista que os únicos que gostam dos juros são os que lucram com eles? Pois é. Eu estava me referindo exatamente a essas pessoas aqui, as instituições financeiras, as entidades de crédito e as empresas simples de crédito. Sabe por quê? Porque tendo em vista que tais entidades trabalham com os juros como um lucro, elas não possuem limite de cobranças de juros, tanto compensatórios quanto moratórios. Um dos principais argumentos que sustentam essa prerrogativa está contido na Constituição Federal, que garante os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Além disso, a medida provisória 2172 de 1932, que, assim como a lei de usura, regula os limites de juros das relações jurídicas, diz que tais limitações não são impostas às instituições financeiras, entidades de crédito e empresas simples de crédito. Ou seja, observa-se aqui o principal argumento que sustenta a não limitação do uso de juros para tais pessoas jurídicas. Além disso, estas pessoas jurídicas, diferentemente das outras, podem utilizar os juros compostos mês a mês em suas relações. Nesse sentido, em uma situação hipotética, um banco poderia cobrar 2.000% de juros em um empréstimo? Se for possível, não seria um abuso de direito, um absurdo? Não, calma, muita calma nessa hora. Nesse caso, a gente pode avaliar o caso concreto. Se os juros cobrados por uma dessas empresas for completamente destoante ou desproporcional às demais empresas semelhantes, o juiz pode decidir por diminuir os juros, utilizando como argumento as cláusulas gerais do abuso de direito, da boa-fé objetiva ou a função social do contrato, todas previstas dentro do Código Civil. Além disso, nós temos julgados, inclusive do STF, que atendem a esse entendimento, como a ação direta de inconstitucionalidade 2591. Muito obrigada pela sua colaboração, Bruno. Foi show de bola. E assim, terminamos mais um episódio do Juridicast Tucuju. Muito obrigada pela sua companhia, Juridicaster. Ah, e não esqueça de nos seguir no Instagram, @JuridicastTucuju. E se você gostou desse episódio, não esqueça de curtir e de compartilhar com seus amigos, tá bom? Muito obrigada e avante, amigos!